amados irmãos, amigos que estão conectadinhos aqui em nossa Rádio Maranata, nós queremos agradecer pela escuta de todo o povo de Deus. E aqui está a palavra do Senhor para a nossa meditação. Jó capítulo 38, versículo 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Estas foram as palavras de Jó. Ele disse, esse homem que estava falando a Jó, porque diz a palavra, mas quando ele falou, a voz divina descreveu como um trovão de repreensão. Ele disse a Jó, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Então, palavras sem conhecimento é o título de nossa mensagem. O livro de Jó pode ser visto como o primeiro livro da filosofia da história humana. Foi exatamente um homem temente a Deus, citado pelo próprio Senhor como exemplo de fidelidade e justiça. Mas esse homem sofreu terrivelmente. Perdeu posses, família e saúde. Sem entender o motivo do sofrimento, desde o capítulo 35 ao 42 do livro, são eles dedicados aos debates filosóficos entre Jó e alguns amigos. Sem nenhuma palavra de explicação da palavra de Deus, esses homens, eles procuravam compreender o que passava na vida de Jó. Embora algumas perguntas levantadas, aqueles comentários feitos demonstrassem seu entendimento correto de um ponto ou outro, os discursos desses homens, no geral, mostram as dificuldades de pessoas apalpando no escuro sem achar saída. É assim que às vezes muitos também não nos entendem. Ficam procurando entender o porquê você é crente, entender o porquê que você aceitou a Cristo, entender porquê que você é um pouquinho da sua diferença na parte de entendimento bíblico, e assim muitos não compreendem. Por muitos tempos Deus ficou quieto e deixou Jó e seus amigos procurarem respostas entre si. Mas quando ele falou, a voz divina desceu como um trovão de repreensão. Ele disse a Jó, quem é esse que descreve os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Meu irmão, nos últimos capítulos do livro, Deus, o Senhor, mostrou que o homem não tem condições de compreender nem questionar a sabedoria do seu Criador. E, fortemente, o Senhor repreendeu os amigos de Jó por suas filosofias absurdas. Irmãos, aprendamos a lição. Observando a história humana, desde então, podemos concluir que os homens, no geral, têm acatado e aplicado a mensagem de Jó. Quem dera. Será que aplicassem mesmo de verdade, não seria muito melhor? Mas eles falam, dão exemplo. Ao longo da história, os seres humanos têm inventado religiões baseadas no seu próprio raciocínio e pensamentos e interpretações, confiando nas ideias que vêm de dentro e negando qualquer noção da verdade revelada pelo Criador. Governos se acham capazes de determinar padrões de moralidade e éticas conforme as suas filosofias e filosofias da época, ou conforme a preferência da maioria ou dos partidos no poder. Até igrejas que dizem acreditar em Deus e na Bíblia frequentemente rejeitam suas palavras para criar suas próprias doutrinas e tradições. É o que nós observamos que mais acontece hoje. Deus, o Senhor, aleluia, ele alerta sobre o perigo de tratar essas coisas, de tentar compreender
o mundo e a vida na base de experiências e pensamentos humanos. Consideremos alguns avisos, começando no Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Provérbios 16, 25, ele diz: há caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. É coisa séria. Então, em outras palavras, lá em Isaías, profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6 ao versículo 9, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixai o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em poder, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 6 a 9. Irmãos, essa palavra é uma palavra em que nós devemos colocar ela como exemplo e prática em nossas vidas. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias 10, 23. Por isso, nós nos empenhamos em estar trazendo essa leitura bíblica para os nossos radioouvintes ouvirem e observarem que, na verdade, palavras sem conhecimentos às vezes acontecem, e muito quando a gente até lê e a pessoa não dá ouvidos, não dá crédito, não importa para ele, como provérbio que as pessoas usam, que dizem: entra no ouvido e sai no outro. É triste. E quando chegamos ao Novo Testamento, percebemos a mesma dificuldade do homem. Isso era lá no Velho Testamento, Deus falando através de Provérbios capítulo 16, Salomão, o grande homem de Deus, e também Isaías capítulo 55. Deus apresenta aqui no Novo Testamento um contraste nítido entre a busca da sabedoria humana e a necessidade da misericórdia divina. Pois o homem que continua tentando achar seu próprio caminho, apalpando no escuro, não reconhece a principal necessidade. Paulo, ele escreveu estas palavras aos gregos, um povo orgulhoso da sua tradição filosófica. Quando Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1, 18 a 25. Então, queridos radiovintes, podemos continuar apalpando no escuro, ou podemos aceitar a luz revelada nas Escrituras. Então, uma palavra, como nós intitulamos aqui nossa mensagem, palavras sem conhecimento, muitos estão aí nessa situação. Eles pregam como esses amigos de Jó, discutiam com ele, sem conhecimento, sem entender nada. Mas esses homens sofreu terrivelmente, perdeu posses financeiras, perdeu família, perdeu sua saúde, sem entender o motivo do sofrimento. Irmãos, Deus o Senhor, aleluia, sem nenhuma palavra de explicação da parte de Deus, esses homens procuravam compreender o que passava na vida de Jó, embora algumas perguntas levantadas e comentários feitos demonstrassem seu entendimento correto de um ponto ou outro
diz a palavra que Jó era assim mais ou menos. Os discursos desses homens, ele entendia. Agora, no geral, mostram as dificuldades de pessoas apalpando no escuro sem achar saída. É a mesma coisa hoje. Quantos que estão apalpando, rezando, buscando em um Deus que não tem poder, pessoas que estão invocando demônios nos terreiros de macumba. E assim, meu querido rádio ouvinte, muitas pessoas não entendem nada. São palavras sem conhecimento. Na verdade, esses homens estavam ao lado de Jó, levando uma palavra sem conhecimento. Jó compreendia muito bem, mas eles não entendiam. Quantos que estão também fazendo assim, andando sem conhecimento, lançando palavras sem conhecimento ao nosso respeito como pregador do Evangelho. Até mesmo, lamentavelmente, nossos irmãos que dizem, irmãos entre aspas, na fé. Dizem eles que são seguidores de Jesus. Como uma pessoa é um seguidor de Jesus ao ponto de andar sem conhecimento? O próprio Senhor Jesus disse que nós temos a sua mente. Nós somos os seus seguidores. Nós temos a luz e essa luz tem que brilhar diante dos homens para que eles vejam e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Por muito tempo Deus ficou quieto e deixou Jó e seus amigos procurarem respostas entre si. Mas quando ele falou, a voz divina lá do céu desceu como um trovão, aleluia, de repreensão. Um trovão que veio, uma palavra de repreensão. Ele disse a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Será que essas mesmas palavras não estão sendo dirigidas a alguns que estão dizendo que segue a Cristo, segue a Maria, segue a José, a Antônio? Aí a gente diz assim: mas eu já aceitei a Cristo, agora eu sou de Jesus, eu só sigo Jesus. Glória a Deus por isso. Mas quando chega no templo, na congregação, como Jó estava congregado com esses aqui, sem entenderem nada, aquele que está à frente diz: temos que ser fiel ao Senhor de uma forma desonesta, pagando dízimo. E é o que eles fazem. Então, nos últimos capítulos do livro, Deus mostrou que o homem não tem condições de compreender nem questionar a sabedoria do seu Criador. Fortemente repreendeu os amigos de Jó por suas filosofias absurdas. Deus ultimamente não tem repreendido esse povo. Pessoas com filosofias, pessoas com palavras agressivas, destonteando as pessoas, tirando as pessoas do caminho de nosso Deus. Nos diz lá no capítulo 7 de Romanos, o Senhor Jesus deixou bem claro, através das palavras do apóstolo Paulo, que assim nós, como povo de Deus, não podemos estar ligados a duas leis. Assim como a mulher também não pode abandonar o seu esposo, deixando ele por outro, porque caso contrário seria um absurdo, seria um cometer de adultério. Era uma prática nítida do adultério. Da mesma forma, quando nós aceitamos a Cristo, ele diz lá no versículo 4, assim também sois vós, desde o capítulo 7, versículo 4 de Romanos, assim sois vós também. Se nós deixarmos de seguir a Cristo e voltarmos à velha lei, estamos cometendo adultério. Os homens estão lá praticando a velha lei, vivendo uma prática desonesta, porque são ensinados. Eles vivem apalpando no escuro palavras sem conhecimento, palavras que não têm entendimento. Irmãos, amigos, aprendemos a lição? Então, observando a história humana deste mundo, podemos concluir que os homens, no geral, têm acatado e aplicado a mensagem de Jó? Será que estão acatando e aplicando? Quem dera se eles aplicassem. Ao longo da história, os seres humanos têm inventado coisas baseado em seus próprios pensamentos e introspecções, confiando nas ideias que vêm de dentro e negando qualquer noção de verdade revelada por o Criador para fazer ou criar a sua religião.
Eles fazem de qualquer forma. O que importa para eles, muitos dizem, eu não fundei igreja, não sou fundador de igreja. Eu estou aqui cumprindo o que estão me ensinando. Alguma coisa está errada entre essa pessoa e Deus. Jó estava aqui no meio desses dois homens, esses amigos. No entanto, Deus os repreendeu. A palavra de Deus nos diz que Deus ficou quieto, calado, mas depois falou. Quando a voz divina desceu, foi como um trovão de repreensão. Disse a ele, quem são esses que estão escurecendo os meus desígnios com palavras sem conhecimento? O homem, para pregar a palavra de Deus, ele tem que estar dirigido, inspirado por Deus, mas para estar dirigido, inspirado por Deus, ele tem que falar a verdade. A verdade, caso contrário, Deus não está com esse homem. Quem está mentindo, pregando palavra oca, palavras sem conhecimento, é aqueles que estão seguindo o próprio Satanás, como eles diziam na época, falaram para Jesus, nós temos por pai Abraão e somos seguidores dele. Jesus disse, vós tem por pai o diabo, porque se vocês tivessem por Deus o nosso pai de verdade, ou mesmo até o próprio Abraão, que é o pai da fé, vocês me entenderiam. Por que vocês não entendem a minha linguagem? Então aqui está a situação, prezado rádio ouvinte, amigo. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o final são caminhos de morte. Provérbios 16 e 25. Pessoas que estão rezando, achando que está certo, diante de uma imagem, rezando, acendendo vela. Outros dizem, não faça isso, porque a palavra de Deus diz que a gente não tem que acender vela. Jesus é a luz do mundo, e a gente tem que seguir Jesus. Ele diz, então vou me converter, aceita Cristo. Passa para o lado daqueles que se dizem crentes, seguidores de Jesus. Quando chega lá, aí o lobo que está na frente, o cão guloso, diz, não, você tem que ser fiel no dízimo, tem que ser fiel no sábado, tem que ser fiel em tantas regras da lei, voltando essa pessoa à lei, fazendo ela negar a Cristo. Assim são palavras sem conhecimento. Mas a palavra de Deus nos diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixai o perverso ao seu caminho, o ímpio os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aleluia. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 6 a 9. Então, meu irmão, volte-se para o Senhor. Você que está nos ouvindo, se lembre, muitos estão pregando aí palavras sem conhecimento. A história é séria. O livro é correto. O autor é Deus, o Senhor. E se você aceitar a palavra de Deus, Jesus disse lá em João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu interior. Não é como diz a sua congregação, não é como diz esses faladores, palavras sem conhecimento não levam o homem a Deus, mas palavras de sabedoria, palavra de entendimento, de submissão ao nosso Deus, não com exaltação, porque diz a palavra de Deus lá em Lucas 18, que dois homens subiram ao templo para orar. Um se exaltava e dizia, eu não sou como esse elemento, Senhor, eu jejum e dou dízimo de tudo quanto possuo. Já o outro lá de longe batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pobre pecador. Jesus disse que aquele saiu justificado, mas aquele que se exaltava não saiu justificado, porque está escrito, quem se exalta será humilhado, porém quem se humilha será exaltado na presença do Senhor. Tá bom, meu irmão? Aceite a Jesus. Nesse momento, você que está ouvindo essa palavra, não receba palavras como nós acabamos de descrever, palavras sem conhecimento, mas receba a palavra de Deus, que lhe dá entendimento, que lhe fortalece, que lhe inspira a ser um verdadeiro cidadão do céu. Vamos orar para que Deus nos dê graça e nos dê vitória. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez estarmos aqui falando um pouquinho da tua palavra. Que o Senhor venha nos dar sabedoria.
ó Deus, que o Senhor venha inspirar aqueles que estão nos ouvindo, que jamais eles venham acreditar em palavras sem conhecimento, mas aceitar a tua palavra, Senhor, que é verdadeira, cheia de graça e poder para transformar o homem, como disse Paulo, que o evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Em o nome de Jesus, Pai, suplicamos e nós te agradecemos.